Vamos agora à questão 11 da prova do Colégio Naval 2016. É uma questão daquela de assinalar as afirmativas verdadeira ou falsa, né? Apenas essas são verdadeiras, essas são verdadeiras. Então eu tenho que ver quem é verdadeiro e quem é falso aqui. Muito bem, eu vou fazer isso aqui fora de ordem, tá? Eu vou fazer primeiro a 2 e a 4, que são as mais fáceis, tá? Depois nós vamos ver essas duas aqui, 1 e 3. Essa afirmativa 2 está dizendo aqui o seguinte: em um triângulo retângulo, o raio do círculo inscrito é igual ao perímetro do triângulo menos a hipotenusa. Então deixa eu desenhar isso aqui. Olha só, eu vou mostrar uma propriedade aqui que é estudada logo no início do curso de geometria, tá? A gente tem aqui um círculo inscrito num triângulo de lados A, B e C. Eu vou pegar esse segmento aqui que vai desse vértice até esse ponto de tangência. Vamos chamar isso aqui de X. Existe uma propriedade que diz que as tangentes traçadas a uma circunferência a partir de um ponto externo são iguais, ou seja, os segmentos que vão do ponto até o ponto de tangência são iguais. Então isso aqui é uma propriedade, você demonstra isso usando congruência de triângulos, né? Você vai formar dois triângulos retângulos congruentes aqui, que tem um cateto igual, que é o raio da circunferência. Então a hipotenusa é a mesma, né? Você tem um cateto igual, então o segundo cateto é igual também. Ou seja, esses dois segmentos aqui são iguais. Então nós podemos agora, usando isso, calcular esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui é igual ao lado B menos X. E esse pedaço aqui, que vai desse vértice até esse ponto de tangência, vale B menos X também. Da mesma forma, a gente pode calcular isso aqui, ó. Esse segmento que vai desse vértice até o ponto de tangência, ele vale o lado C menos o X. Então você é C menos o X, e já que esses dois segmentos são iguais, a gente tem aqui C menos X também. Então aqui nós vamos ter o seguinte: o lado A é igual a B menos X somado com C menos X. Então, B menos X somado com C menos X vai dar A. Então a gente pode jogar o X para lá, passa o A para cá, ficamos com isso aqui, ó. B mais C menos A é igual a 2x. Bom, o que eu quero é achar o valor de X. Então a gente pode dizer que o X vale B mais C menos A sobre 2. Certo, agora a gente pode escrever isso aqui de uma outra forma, tá? Se a gente colocar aqui mais A menos A, isso vai ficar assim. Eu vou ficar com A mais B mais C menos 2A sobre 2. Né? Então eu apenas somei A para completar o perímetro e subtrair A para ficar a mesma coisa, para não alterar. Isso a gente pode escrever da seguinte forma: A mais B mais C sobre 2. Bom, A mais B mais C é o perímetro, né? Como é que a gente representa o perímetro na geometria? A gente representa como 2P, onde P é o semiperímetro. Por que tem essa brincadeira? É porque tem muitas fórmulas de geometria que usam o semiperímetro. Tem que ficar dividindo o perímetro por 2 toda hora. Então, para não ter que ficar dividindo por 2 toda hora, ficar cheio de fração, né, denominador 2, a gente chama o perímetro de 2P. E o P é o semiperímetro. Então, isso aqui é 2P menos 2A sobre 2, que é a mesma coisa que P menos A. Ou seja, o valor desse X aqui é o semiperímetro menos o lado oposto.
Essa propriedade vale para os outros lados também, tá? Esses pedaços aqui são iguais ao semiperímetro menos o lado B. E esses dois aqui são iguais ao semiperímetro menos o lado C. Isso vale em qualquer triângulo. Serve para calcular esses segmentos. Agora, no triângulo retângulo, vai acontecer uma coisa diferente. No triângulo retângulo, esse pedacinho aqui que vale P menos A, que a gente já determinou quanto é que é, ele é igual ao raio da circunferência inscrita. Por que isso? Porque se você pegar o centro e ligar aos pontos de tangência, esses ângulos vão ser retos sempre. Aqui também, né? Se você ligasse aqui o centro aos pontos de tangência, você ia encontrar dois ângulos retos. Porém, no caso do triângulo ser retângulo, esse ângulo aqui é reto e, como consequência, esse ângulo aqui vai ser reto também. Então, esse quadrilátero aqui formado é igual, ele é um retângulo. E, aliás, ele é muito mais que um retângulo, ele é um quadrado, porque esses lados são iguais, né? Esses são iguais, esses aqui são iguais a R. Ou seja, o raio é o próprio P menos A. Então, essa é uma relação que vale no triângulo retângulo. O raio da circunferência inscrita é igual ao semiperímetro menos a hipotenusa. Certo? Então, essa aqui é uma formulinha para encontrar o raio da circunferência inscrita num triângulo retângulo. Então, olha aqui o que ele está falando. Em um triângulo retângulo, o raio do círculo inscrito é igual ao perímetro menos a hipotenusa. Tá errado, não é o perímetro menos a hipotenusa, é o semiperímetro menos a hipotenusa, né? Nós deduzimos que é semiperímetro menos a hipotenusa. Às vezes a gente se engana, chama semiperímetros de perímetro, tá? Mas é isso aqui, é semiperímetro menos a hipotenusa. Então, essa opção 2 aqui, essa afirmativa é falsa. Ele não é igual ao perímetro, senão seria 2P menos A, né? O correto é P menos A, é o semiperímetro aqui. Então, a afirmativa 2 é falsa. Vamos ver uma outra aqui que é falsa também, ó. A afirmativa 4. Olha só. Ele fala sobre o raio do círculo circunscrito a um triângulo retângulo. Então, ou seja, o triângulo retângulo está inscrito no círculo, né? Vamos fazer a figura. Então, nós fizemos aqui um triângulo retângulo inscrito num círculo. Certo? Que é a mesma coisa falar que a gente tem aqui o círculo circunscrito ao triângulo retângulo. Então, observe, isso aqui é a hipotenusa. Mas essa hipotenusa é igual, ó, a R mais R. Isso aqui é o raio da circunferência circunscrita, né? Aliás, vamos chamar de R maiúsculo. E aqui também. Ou seja, a hipotenusa vale o dobro do raio circunscrito. Ou é a mesma coisa que falar que o raio da circunferência circunscrita vale a metade da hipotenusa. E o que ele falou aqui? Ele falou outra coisa. O que ele disse aqui? O raio do círculo circunscrito é o dobro da hipotenusa. Quer dizer, ele está falando que R é igual a 2A. Tá errado isso, né? O certo é isso aqui. O R vale A sobre 2. O raio é a metade da hipotenusa. Então, essa afirmativa aqui é falsa. E aí, pessoal, uma coisa interessante que é sempre bom a gente verificar, né? Às vezes você só consegue identificar uma ou duas, nem precisa identificar as 4 se são verdadeiras ou falsas, mas às vezes isso já é suficiente para você responder a questão. Olha só, a gente tem certeza que a 2 é falsa e a 4 é falsa. 4 é falsa. Vamos marcar aqui as falsas, olha. A 4 eu sei que é falsa, a 2 eu sei que é falsa, a 2 e a 4 são falsas, e aqui a 4 é falsa, tá? Então, de cara, a gente já pode eliminar essas 4 afirmativas, B, C, D e E, porque ele está falando aqui que verdadeiras, verdadeira, verdadeira, isso não bate. Aqui a gente tem uma falsa, uma falsa, uma falsa, uma falsa. Então você não pode ter que as duas são verdadeiras aqui. Então nada disso aqui funciona. A única que pode funcionar é essa aqui. Então, de cara, sem nem olhar para a opção 1 e a opção 3, quer dizer, para as afirmativas 1 e a afirmativa 3, você pode chegar à conclusão que a resposta da questão é essa aqui.
tá? Então a resposta certa é letra A, que condiz com o gabarito. Agora, vamos ver essas duas afirmativas aqui, vamos analisar para ver o que dá isso, tá? Eu vou mostrar que realmente essa aqui é verdadeira e essa aqui é verdadeira. Claro que lá na hora da prova você não precisa fazer isso, se você já tem certeza que essas duas aqui são falsas. E isso já foi suficiente para você resolver a questão, então você não vai perder tempo. Agora, claro, se sobrar tempo, você vai lá no final da prova, tem tempo ainda, deixa eu olhar essa aqui, deixa eu olhar essa aqui, somente para confirmar. Realmente essas aqui são verdadeiras, então eu estou mais certo ainda que essa aqui é a opção correta. Mas vamos ver, vamos analisar essas duas afirmativas aqui. A afirmativa 3 fala a respeito do chamado triângulo órtico. O triângulo órtico é o triângulo formado pelos pés das alturas. Vamos olhar isso aqui. Então eu tracei aqui as três alturas. A gente sabe que as três alturas de um triângulo se encontram sempre num ponto comum, né? Que se chama ortocentro, é o ponto de encontro das alturas. E aqui nós temos os três pés das alturas. O chamado triângulo órtico é esse triângulo aqui, formado pelos pés das três alturas. Bom, existe aqui então a seguinte questão: esse triângulo órtico sempre existe? Na verdade vão ocorrer duas situações anormais aqui. Uma situação é quando o triângulo tem um ângulo obtuso. Triângulo acutângulo é esse aqui, onde todos os ângulos são agudos. O triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso, que é esse aqui. Você não pode ter dois ângulos obtusos, porque a soma é 180 graus, né? Não dá para ter dois ângulos maiores que 90. Bom, se a gente for traçar as três alturas desse triângulo obtusângulo, olha só o que vai acontecer com elas. A altura traçada desse vértice é a perpendicular ao lado oposto, ela vai chegar no prolongamento do lado oposto, né? Então você vai ter aqui o prolongamento do lado oposto e a altura está aqui, ó. Aqui a gente tem um pé de altura, certo? Se a gente for traçar a altura relativa a esse vértice, ela também vai pegar aqui no prolongamento. Prolongamento. Perpendicular aqui. E a altura traçada desse vértice, no caso, é a única que vai dar certo, né? Rapaz, tracei bem torto, hein? Tracei bem torto. Esse ponto aqui é o ortocentro, que é o encontro das três alturas. Então, o que vai acontecer de especial em relação às alturas no triângulo obtusângulo? O que vai acontecer de especial é que o ortocentro vai estar fora do triângulo. Porém, o triângulo órtico existe. Olha aqui, é o pé de uma altura, aqui é o pé de outra altura e aqui é o pé de outra altura. Então o triângulo órtico, ele está aqui, ó. Então o que vai acontecer? Que ele vai ter uma parte dentro do triângulo e uma parte fora do triângulo original. No caso do triângulo acutângulo, o triângulo órtico está lá dentro. E qual é o caso em que o triângulo órtico não existe? É no caso do triângulo retângulo. Se o triângulo for retângulo, o que vai acontecer com o ortocentro e o que vai acontecer com o triângulo órtico? Vou traçar primeiro a altura relativa ao ângulo reto. Seria uma perpendicular à hipotenusa. Certo? Então, o pé dessa altura vai estar aqui. Certo? E onde é que estão as alturas relativas aos outros dois vértices? Bom, a altura relativa a esse vértice, você vai traçar uma perpendicular ao lado oposto, que vai ser justamente esse lado. Essa é uma altura. O pé vai estar aqui. E se você traçar a altura relativa a esse vértice, essa altura nada mais é do que esse cateto.
Então, olha só que interessante. O encontro das três alturas é o vértice do ângulo reto. E esses dois pés de alturas coincidem. Portanto, o triângulo órtico ele vai se degenerar a um segmento de reta. Porque se você ligar esse pé de altura para esse aqui, você vai conseguir ligar, mas a ligação entre esses dois pontos aqui, que seria um lado do triângulo órtico, vai se reduzir a um ponto. Então, nesse caso aqui, o triângulo órtico não existe. Não existe. O que esse H está fazendo aqui, hein? O H, que é o ortocentro, é esse ponto aqui, tá? É o vértice do ângulo reto. Certo, então o triângulo órtico nem sempre existe, ele não vai existir nesse caso. Então vamos ler novamente o que ele falou aqui na afirmativa 3. Há triângulos que não admitem triângulo órtico, ou seja, o triângulo formado pelos pés das alturas. Isso aqui é verdade, tem triângulos que não admitem triângulo órtico, ou seja, os triângulos retângulos, certo? Então isso aqui é verdade, está certíssimo. A afirmativa 1 fala a respeito de triângulos, retângulos, onde os lados são números inteiros. Então vamos olhar aqui. Todo triângulo retângulo de lados inteiros e primos entre si possui um dos lados múltiplo de 5, certo? O que é um triângulo retângulo com lados inteiros? Existe um que é o mais conhecido de todos, né? É o triângulo de lados 3, 4 e 5. E como é que a gente chama na geometria um triângulo retângulo que tem lados inteiros, como números inteiros? Isso se chama triângulo pitagórico. Claro, todo triângulo retângulo satisfaz a relação lá do Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados do cateto. Porém, quando você tem lados inteiros, não é todo triângulo retângulo que tem isso, claro, mas quando ele tem lados inteiros, ele é chamado de triângulo pitagórico. E existe um triângulo pitagórico mais básico, que é esse aqui, de lados menores possíveis, né? Com lados 3, 4, 5. Esse ainda tem um nomezinho a mais. Ele é o triângulo pitagórico básico. Certo, então o triângulo pitagórico básico é o triângulo de lados 3, 4, 5. Existem outros triângulos pitagóricos, por exemplo, o triângulo retângulo de lados 5, 12 e 13. Ele também é um triângulo pitagórico, mas ele não é o pitagórico básico, tá? Quantos triângulos pitagóricos existem? Existem infinitos triângulos. E existe um outro termo aqui também, que é o chamado terno pitagórico, mas isso não vem ao caso. Terno pitagórico. O terno pitagórico é um conjunto de 3 números que formam lados de um triângulo retângulo do tipo pitagórico. Por exemplo, 3, 4, 5 é um terno pitagórico, certo? Tá, então o que essa alternativa aqui está falando é o seguinte: todo triângulo retângulo de lados inteiros e primos entre si possui um dos lados múltiplo de 5. Realmente. Isso aqui, pessoal, já não é nem mais geometria, tá? Isso aqui é um assunto que é tratado na aritmética. O pessoal da aritmética adora esse negócio de números inteiros, números primos, tá? Na geometria é irrelevante. O que tem se você tem lados inteiros? Pô, tem tanto outro triângulo aí que não tem lados inteiros, que tem lado irracional, né? Tem o 1 raiz de 5, tem o triângulo 30, 60, 90, onde um cateto é um outro vezes a raiz de 3. Então isso não é muito importante para a geometria. Mas na aritmética o pessoal gosta de estudar isso, né? É um tópico de interesse de estudo da aritmética. Então eu diria que esse tópico aqui não é nem um tópico de geometria. Só porque fala em triângulo, ele é mais um tópico de aritmética. Então, para mostrar isso aqui, a gente tem que enunciar aqui propriedades dos triângulos pitagóricos, tá? Propriedade é o seguinte: todo triângulo pitagórico tem um lado que é múltiplo de 3.
Esse aqui tem um lado que é múltiplo de 3, esse aqui tem um lado que é múltiplo de 3. Todos eles têm um lado múltiplo de 3, tá? Isso é uma propriedade dos triângulos pitagóricos. E outra coisa, todo triângulo pitagórico tem um lado que é múltiplo de 4. Isso vale para todos eles. Claro, se você está considerando que são lados inteiros. Eles não podem ser inteiros quaisquer, tá? Eles têm essa propriedade. E outra coisa, todo triângulo pitagórico tem um lado que é múltiplo de 5. Sabia disso? Pois é, eu não sabia não. Eu nunca tinha percebido. Mas realmente tem essa propriedade. Todo triângulo pitagórico tem um lado múltiplo de 5, tá? Pode ser 5 ou pode ser um múltiplo de 5 qualquer, tá? O que ele está falando aqui nessa alternativa 1, essa afirmativa aqui, é justamente afirmando isso aqui. Todo triângulo retângulo com lados inteiros e primos entre si tem um lado múltiplo de 5. É verdade? Ó, eu vou provar isso, tá? Eu vou provar que todo triângulo pitagórico tem um lado múltiplo de 5. Agora, eu não vou provar do 3 e do 4, que não vem ao caso, e isso aqui não é uma aula de aritmética, tá? Eu vou provar, claro que isso aqui eu poderia apenas enunciar isso, ó, isso aqui é verdade, certo? Acreditem. Mas eu vou fazer essa demonstração aqui. E veja bem, não precisaria fazer isso na prova, porque a gente viu que na prova basta a gente identificar que a 2 e a 4 são falsas. Isso já permitiria fazer a questão. Então, saber demonstrar isso aqui não é necessário para resolver a questão na prova. Mas eu vou mostrar como é que se faz, que é bom vocês saberem. Pode aparecer isso, né? Em outras provas, em outros exames. Muito bem. Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa saber aqui é que existe uma fórmula para encontrar os lados de um triângulo pitagórico. É uma fórmula geral. Essa fórmula geral é assim. Um cateto, ele pode ser expresso como 2xy, onde x e y são números inteiros. No caso aqui, ele está falando que são primos entre si, né, no problema. Então, eles não precisam ser primos, mas desde que os lados todos sejam primos entre si. O outro cateto, ele é expresso por x2 menos y2. E a hipotenusa é expressa por x2 mais y2. Isso aqui, pessoal, é um resultado da aritmética. Eu não vou demonstrar isso aqui, como que chegou-se a essa fórmula aqui. É complicado chegar até essa fórmula. Mas é fácil ver que se realmente você tiver x e y inteiros e substituir valores inteiros aqui, você vai obter números que satisfazem a fórmula do Pitágoras. Por quê? O quadrado de x2 mais y2 é quem? É x4 mais y4 mais 2x2 y2, né? Isso aqui é o quadrado da hipotenusa. Então, quaisquer valores x e y que você colocar aqui, você vai ter uma hipotenusa de valor inteiro, cujo quadrado é isso aqui, certo? Agora, olha só o quadrado desse e o quadrado desse. Quem é o quadrado desse cateto aqui? É o quadrado da diferença, que vai dar x4 mais y4 menos 2x2 y2, certo? E quem é o quadrado desse outro cateto? Isso aqui é o quadrado, elevando ao quadrado, vai dar 4x2 y2. 4x2 y2. E aí, quando você juntar esses dois termos aqui, isso aqui vai dar mais 2x2 y2. Então, a soma dos quadrados desses dois catetos vai dar exatamente isso aqui, que é o quadrado da hipotenusa. Então, você pode testar aqui. Vamos fazer, por exemplo, x igual a 2, y igual a 1. Se você fizer x igual a 2, y igual a 1, o que vai dar aqui? 2xy vai dar 4, né? x2 menos y2 vai dar 4 menos 1, que é 3. E x2 mais y2 vai dar 5. E realmente isso aqui é um terno pitagórico, né? Representa o triângulo retângulo de lados 3, 4, 5. Se você fizer x igual a 3 e y igual a 1, olha só o que vai dar. 2xy vai dar 2 vezes 3 vezes 1, que vai dar 6. x2 menos y2 vai dar 9 menos 1, que é 8. E x2 mais y2 vai dar 9 mais 1, que é 10. 6, 8, 10 é um triângulo retângulo semelhante ao
triângulo 3, 4, 5, né? Então esse aqui você conseguiu um triângulo também pitagórico, claro que ele é múltiplo de um outro triângulo pitagórico. Esse aqui só não seria um triângulo apropriado para o problema, né? Que o problema exigiu que os lados fossem primos entre si, não é o caso aqui. Se você fizer x igual a 3 e y igual a 2, você vai encontrar um outro triângulo pitagórico. Vamos substituir aqui. 2xy vai dar 12, x2 menos y2 vai dar 9 menos 4, que é 5, e x2 mais y2 vai dar 9 mais 4, que é 13. E realmente 12, 13 e 5 é um outro triângulo pitagórico. Então a gente vai usar essa fórmula aqui, tá? Vamos chamar um cateto de x2 menos y2, onde x e y são inteiros. Vamos chamar o outro de 2xy e vamos chamar o outro de x2 mais y2. Muito bem. Ele quer que a gente mostre que um desses caras aqui vai ser múltiplo de 5, obrigatoriamente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar que é impossível que isso aconteça, ou seja, é impossível que você não tenha múltiplo de 5 aqui. Ou seja, a gente vai fazer uma demonstração por absurdo. Então nós vamos fazer o seguinte, suponha que esse camarada aqui não é múltiplo de 5. Suponha que ele não é múltiplo de 5. E a gente vai mostrar que se a gente fizer isso aqui, a gente vai quebrar a cara. A gente vai tentar obrigar agora os três a serem não múltiplo de 5. E a gente vai mostrar que isso não tem como. Vai aparecer um múltiplo de 5 aqui, tá? Supondo que esse cara aqui não seja múltiplo de 5, então olha só, já que isso aqui é um inteiro, isso aqui é um inteiro, e a gente não tem múltiplo de 5 aqui, quer dizer que x não é múltiplo de 5 e o y não é múltiplo de 5. Ninguém aqui é múltiplo de 5. Então a gente tem essa conclusão. X não é múltiplo de 5. E o y também não é múltiplo de 5. Certo? Então, agora o resultado da aritmética. Como é que a gente representa aritmeticamente um número que não é múltiplo de 5? Olha, se eu pedisse assim, como que eu represento um múltiplo de 5? Ah, o múltiplo de 5 seria um troço assim, 5k. 5k seria um número inteiro múltiplo de 5. Eu estou multiplicando 5 vezes alguém. Qualquer resultado de 5 vezes alguém, onde esse alguém aqui é um inteiro, vai dar um múltiplo de 5, certo? Então isso aqui é para eu ter um múltiplo de 5. E para eu ter um cara que não seja múltiplo de 5? É só você pegar o 5k mais 1, ou então 5k mais 2, ou então 5k mais 3, ou então 5k mais 4. Porque esse cara aqui deixa resto 1 na divisão por 5, esse deixa resto 2, esse deixa resto 3 e esse deixa resto 4. Então, esse é o problema. Não tem uma fórmula para o número que não é múltiplo de 5. Tem 4 fórmulas. Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever isso aqui de um outro jeito. Eu vou dizer que esse camarada aqui é um 5k mais ou menos 1 ou é um cara do tipo 5k mais ou menos 2. Por que isso? Olha, porque se você fizer 5k mais 1, você está representando esse número. Esse aqui. 5k mais 1 está aqui. E o 5k menos 1 é esse. Se você pegar um múltiplo de 5 e tirar 1 dele, vai sobrar 4, né? Vai dar um resto 4. Então, quando você escreve 5k mais ou menos 1, você está representando simultaneamente esses dois valores aqui, através do mais ou menos. A mesma coisa vai acontecer aqui para o 5k mais ou menos 2. Olha só, 5k mais 2 está representado aqui. Agora, se você pegar o múltiplo de 5 e tirar 2, ele vai dar resto 3. Então, quando você escreve 5k mais ou menos 2, você está representando simultaneamente esse e esse. Sendo assim, eu vou poder dizer que o x vale 5k mais ou menos 1 ou 5k mais ou menos 2. A mesma coisa vale para o y. Eu não estou falando que o y não é múltiplo de 5. Então eu posso dizer que o y seria... Agora eu não posso usar o mesmo k, né?
Esses múltiplos não são necessariamente iguais. Então eu vou usar outra letra. Eu vou chamar de 5m mais ou menos 1, ou então é um 5m mais ou menos 2. Então eu vou usar essa fórmula aqui. Na verdade eu teria que fazer 4 combinações, né? Eu teria que fazer esse com esse, seria o x é um 5k mais 1, mais ou menos 1, e o y 5k mais ou menos 1. Eu teria que fazer esse com esse, né? Esse sendo 5k mais ou menos 2 e esse sendo 5k mais ou menos 2. Claro que você não vai fazer isso na prova, né, gente? Eu estou só mostrando por que aquela afirmativa é verdadeira. Agora você poderia ter o x dessa forma e o y dessa forma. Ou então, vice-versa, você poderia ter o x dessa forma e o y dessa forma. E aí, com todas as 4 combinações que você pode ter para o x e o y, sempre você vai ter um múltiplo de 5 aqui. Ou a soma dos quadrados ou a soma das diferenças. Quer ver? Olha aqui. O x2 vai ser quem? Se o x for isso ou isso, o x2 vai ser isso aqui, ó. Quem é o quadrado disso? Isso aqui vai dar 25k2 mais ou menos 10k mais 1. Ah, presta atenção, quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, só que esse segundo ele pode ser mais ou menos, então vai levar um mais ou menos aqui. Vale para o mais e vale para o menos, tá? Tá certo? E aqui o quadrado do segundo, tanto faz se for mais 1 ou menos 1, você vai ter mais 1 aqui, tá? Ou seja, esse camarada é múltiplo de 5. Ah, então a gente, já que isso aqui é um múltiplo de 5, aqui a gente tem 25, aqui a gente tem 10, então esse cara aqui, não importa se é mais ou menos, isso aqui vai ser um múltiplo de 5. Então eu vou escrever o x2 desse jeito aqui, ó. Ele é um 5 vezes alguém, as letras ainda tem bastante letra. Ele é um 5t mais 1, o quadrado desse x2. E se o x fosse 5k mais 2, se o x fosse 5k mais 2, ou mais ou menos 2, e quando você elevasse ao quadrado, isso aqui daria 25k2 mais ou menos 20k mais 4. Ou seja, isso aqui é um múltiplo de k. Então a gente poderia dizer que esse x ao quadrado seria um múltiplo de 5, ó. Múltiplo de 5, múltiplo de 5. Então, múltiplo de 5 aqui. Então, isso aqui, vamos a outra letra. 5u mais 4. Caramba, então, isso aqui vale para o x e vale para o y também, tá? Esses termos x2 mais y2, ou eles vão ter um múltiplo de 5 mais 1, ou eles vão ser um múltiplo de 5 mais 4. E aí você tem 4 combinações. Se o x for 5k mais ou menos 1 e o y for 5k mais ou menos 1, quando você fizer a diferença dos quadrados, você vai ter um múltiplo de 5 mais 1, múltiplo de 5 mais 1 vai dar múltiplo de 5. Porque o 1 que vai aparecer aqui vai cortar, né? Se os dois forem com 1. Se um for mais ou menos 12 e o outro for mais ou menos 2, você vai ter um múltiplo de 5 mais 4, e esse 4 menos 4 vai cortar quando você fizer a diferença aqui. Então a diferença vai dar múltiplo de 5 também. Agora, se não for isso, se forem diferentes, se um for 1 e o outro for 2, então um é 5k mais ou menos 1 e o outro é 5k mais ou menos 2. E aí, quando você fizer isso, quando você fizer os quadrados, aí esse cara aqui que vai ser múltiplo de 5, a hipotenusa, porque quando você somar isso, você vai ter um múltiplo de 5 mais 1 e um múltiplo de 5 mais 4, que vai dar múltiplo de 5 mais 5. E esse 5 é múltiplo de 5, então vai ser múltiplo de 5 também. Que coisa chata, rapaz. Isso é difícil mesmo, tá? Como é que os caras descobriram isso? Com certeza não foi fazendo medidas nos triângulos, nem preocupados em medir área, perímetro, nada disso. Eles estavam preocupados com propriedades desses números inteiros aí. Então esse é um resultado que vale em qualquer triângulo pitagórico
ou seja, triângulo com lados inteiros, você sempre vai ter um múltiplo de 5. Aqui a gente tentou obrigar eles a não serem múltiplo de 5 e a gente chegou numa contradição. Não tem como os 3 serem não múltiplo de 5. Se você obrigar um cara a não ser múltiplo de 5, a gente vai ter que um deles obrigatoriamente vai ser. Então isso fica provado. Sempre que você tiver um triângulo pitagórico, você vai ter um dos lados múltiplo de 5, tá? Então essa aqui é verdadeira também. Então tá certo, apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras, que a gente já tinha visto, né? Que só pode ser essa a resposta.